Que o Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs. Muitas bênçãos para todos vocês, muitas bênçãos para todos os espectadores, todas as pessoas que hoje estão assistindo aqui o nosso ensinamento, a nossa meditação que nós temos nos domingos e nas quintas-feiras. E o meu Senhor, eu acho que ele deve ficar muito feliz, muito contente, muito feliz conosco, aqueles que até agora fomos fiéis ouvindo a palavra dele. E eu falo fiéis porque hoje nós vamos conversar sobre a fidelidade que temos que ter com o nosso Deus. Na Bíblia, nós achamos essa palavra, esse termo, onde o Senhor fala para as pessoas, pede para elas fidelidade, ensina para elas fidelidade, que temos que sermos fiéis. E é por causa disso que hoje vamos meditar a respeito da fidelidade e vamos falar também de algumas pessoas que foram fiéis com Deus. E também nós vamos pegar esse ensinamento e nós vamos receber ele como um exemplo para as nossas vidas, para que nós possamos seguir o exemplo daqueles grandes homens de Deus que foram fiéis e que hoje Deus quer que nós sejamos também fiéis, fiéis ao nome dele, ao caminho dele. Aquele caminho que ele tem apresentado nas nossas vidas, um caminho formoso, um caminho que nos leva para a vida eterna. Então, antes de começarmos o nosso ensinamento hoje, eu convido vocês para sentarem, para ficarem confortáveis nas suas casas, nas suas cadeiras e para vocês se disporem com todo o seu coração para glorificar a Deus, para agradecer o Senhor. Antes daquilo, nós vamos cantar. Vamos cantar para o Senhor um hino. E vamos cantar para o Senhor aquele hino que é o 213, que chama A Videira e os Ramos. A videira é aquela árvore que traz o fruto da uva e os ramos são os ramos daquela árvore que o Senhor Jesus falava no Evangelho de João, falava que ele era a videira. O Senhor falava, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E fala, todos vocês têm que levar fruto em mim, porque todo aquele que não der bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo, mas aquele que der bom fruto vai ser limpo por mim e vai dar ainda mais fruto. Então, o Senhor abençoa todos aqueles que amam Ele e obedecem Ele com todo o coração. Então, vamos cantar a videira e os ramos do hino 213. Yo soy la vid y mi padre el labrador. Vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedir sin desmayar lo que deseas tú. El Dios de amor que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vos
vosotros limpios sois. Con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor pela oportunidade que temos hoje de estarmos mais uma vez aqui diante do Senhor, ficando felizes com os ensinamentos, a leitura da Bíblia, lendo os versos formosos que tem na Bíblia. Isso aí nos enche de muita alegria. Todas as vezes que nós abrirmos a Bíblia e meditarmos no Senhor, a nossa alma fica cheia de felicidade, fica alegre, fica feliz. Porque nós conseguimos sentir a Deus próximo de nós. Nós sentimos que Deus não nos abandonou, que na verdade Ele está junto conosco, nos olhando e conhecendo as nossas dificuldades, as nossas tristezas, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa aflição. Ele que é a testemunha de tudo o que nós passamos na nossa vida diária. Por causa disso, quando nós afastarmos o tempo para orar para o Senhor, quando afastarmos o tempo para louvar e glorificar o nome do Senhor, quando nós afastarmos o tempo para ler a Bíblia, o Senhor, Ele fica junto de nós, Ele fica do nosso lado e Ele nos abençoa, Ele nos ajuda e Ele envia chuva de bênçãos para a nossa vida, Ele não nos abandona. Então nós temos que continuar em frente, sermos firmes, sermos corajosos, sermos esforçados. E hoje vamos falar sobre a fidelidade com o nosso Deus e sobre sermos fiéis a Deus. E aquilo significa sermos constantes com Deus, perseverar. Desde o dia que Deus nos deu a chance e a oportunidade de conhecermos o nome dEle, desde o primeiro dia que o Senhor nos permitiu conhecer Ele, que foi com certeza num dia que nós viemos na congregação e deram profecia pra gente, e naquela profecia o Senhor começou a falar sobre a nossa vida, Ele começou a falar no seu coração, na sua alma, e Ele começou a falar para você aqueles segredos, aquelas coisas que só você sabia. E Deus mostrou elas para você. E Deus consolou você, Ele fez promessas para você. E desde aquele dia você decidiu continuar vindo na igreja. Desde aquele dia você disse, eu gosto desse lugar porque Deus está aqui, porque Deus se manifesta aqui, eu vou continuar aqui. E é desse jeito que você continuou na igreja. Como muitos de nós temos continuado vindo na congregação, mas tem algumas pessoas que elas, depois de um ano, elas voltam atrás. Elas param de vir na igreja, elas não querem mais voltar na igreja. Se passaram uns 5, uns 10 anos, uns 15 anos, uns 20 anos delas vindo na igreja, e aí elas cansam. E elas não querem mais voltar na igreja porque elas cansaram. Mas vocês conseguem imaginar se Deus cansasse de nos dar ar para que nós pudéssemos respirar? Se Ele se cansasse de nos dar chuva, de nos dar o sol, de nos dar a comida que temos, por exemplo, no mar. Imaginem se Deus também cansasse de nós e Ele parasse de nos dar alguma coisa, todos nós íamos morrer, íamos perecer. Com certeza íamos começar a gritar, a clamar, nos desesperar, ficarmos loucos pela falta de alguma coisa na nossa vida, de alguma coisa essencial. Deus sempre foi fiel. Ele sempre é fiel. E Ele quer que nós, os humanos, sejamos também fiéis com Ele.
Deus quer que nós não fiquemos cansados, não voltemos atrás. É muito triste quando tem muitas pessoas que escrevem para mim, me contam a vida deles, tem muitas pessoas que contam para mim o que eles fizeram na sua vida desde que eles conheceram a igreja. E alguns até contam para mim que ele já estava na igreja faz 10 anos, por exemplo, e de repente algum membro da família deles, algum parente, voltou atrás, não quis mais voltar na igreja. Isso é muito triste, porque o que aquela pessoa pode esperar? O que vai acontecer com aqueles homens e aquelas mulheres que depois deles terem desfrutado das bênçãos espirituais, da presença de Deus, da manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, depois deles terem experimentado aquilo na vida deles, tem uma hora que o diabo vence e aí eles deixam ele vencer pelas circunstâncias que estiverem passando e elas voltam atrás, elas não oram mais, não se congregam mais, não leem mais a Bíblia. Em Hebreus fala que o que tem para aquelas pessoas é um fogo horroroso. Fala que do mesmo jeito que a terra que não produz ou produz espinhos, fala que eles vão ser cortados e lançados no fogo. E aquilo vai acontecer com aqueles homens e aquelas mulheres que voltaram atrás e se cansaram e não foram fiéis com Deus, que não tiveram a coragem de continuar em frente, de perseverar e lutar na busca da vida eterna. Mas nós queremos aprender, vamos querer lembrar novamente do ensinamento. Então hoje vamos ler alguns versos, são poucos, por causa do tempo, não conseguimos ler tudo que fala na Bíblia, mas tem alguns versos e sobre aqueles versos nós vamos meditar. Então vamos abrir no livro de Números, no começo da Bíblia. O primeiro livro que temos é Gênesis, mas depois temos Êxodo e depois segue Números. Números no capítulo 12, no verso número 7. Aqui temos um título menor que fala Miriam e Arão, que eram os irmãos de Moisés. Eles murmuraram contra Moisés. Mesmo que Miriam e Arão eram irmãos dele, tiveram inveja de Moisés, porque Deus se importava muito com Moisés e tinha chamado ele do líder, do profeta do povo de Israel. Deus falava com ele, se manifestava para ele. Os irmãos dele, Miriam e Arão, tiveram inveja dele e começaram a murmurar. E o Senhor ficou sabendo daquela murmuração. E Deus ficou muito bravo contra Miriam e Arão, ficou muito bravo com eles. E na raiva dele, eu vou ler um pouquinho o contexto. Na raiva dele, no verso 4, Deus disse para Moisés, Arão e Miriam, disse para eles, saí vós três ao tabernáculo de reunião, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta do tabernáculo e chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele lhes disse, ouvi agora minhas palavras, se entre vós houver profeta do Senhor, eu, o Senhor, lhe aparecerei em visão. Quer dizer, Deus falava para eles, quando tiver algum profeta no povo, eu vou aparecer para aquele profeta em visão. Em sonhos falarei com ele. Mas no verso 7 fala, mas não é assim com meu servo Moisés. Fala, não é assim com meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa. Então Deus, ele ia premiar ou estava premiou a fidelidade de Moisés, porque ele disse, Moisés é fiel em toda a minha casa, e é por causa disso que eu faço uma sessão com ele, e eu vou falar com ele boca a boca, como fala no 8, esse aí era o prêmio dele, falarei boca a boca com ele, e claramente, e não por figuras, não por metáforas, nem por figuras,
Moisés ia ver a aparência do Senhor. Por quê? E ele fala, porque vocês não tiveram temor de falar contra meu servo Moisés. Como vocês murmuraram contra ele, é por causa disso que eu vou colocar o meu servo Moisés no primeiro lugar e vou me manifestar a ele porque ele foi fiel. Vocês falharam por causa da sua inveja e dos seus ciúmes. Então aqui Deus destaca a fidelidade e Deus destaca também que aquele que for fiel com ele, ele vai premiar aquela pessoa, ele vai abençoar aquela pessoa. Por causa disso, aquelas pessoas que ficaram 5, 10, 20 anos na igreja, mas voltaram atrás, não aguentaram, não conseguiram continuar em frente, Deus não vai dar prêmio nenhum para elas. Pelo contrário, o que Deus vai oferecer para aquelas pessoas é castigo. E a vida delas vai ser muito ruim. Não vai dar certo muitas coisas porque elas acharam que elas iam viver melhor no mundo e ter melhores chances nas suas vidas no mundo, mas não é assim. Moisés foi fiel em toda a minha casa e eu premiarei ele. E assim o Senhor fala para todo homem e para toda mulher que seja fiel com ele. E agora vamos continuar em 1 de Samuel, que vem depois do livro de Juízes, o livro de Josué, Samuel. E em 1 de Samuel, no capítulo 2, nós vamos continuar lendo ao respeito da fidelidade. 1 de Samuel 2, 35. Aqui, em 1 de Samuel, no capítulo 2, Deus ficou bravo em alguns versos com Eli, o sumo sacerdote, porque ele tinha sido tolerante com os filhos dele, tinha tolerado o pecado deles. A Bíblia nos conta que os filhos de Eli menosprezavam as ofertas que eram oferecidas no tabernáculo, aquelas ofertas que o povo trazia para eles. No fim do sacrifício, elas tinham que ser distribuídas para o sustento do sacerdote e os filhos dele, mas eles menosprezavam aquelas ofertas. E além disso, eles dormiam, eles se deitavam com as mulheres que guardavam a porta do templo. E Eli, o pai deles, o sumo sacerdote, ficou sabendo e ele não proibiu eles, não falou nada para eles, não disciplinou eles. Ele ficou tolerando o pecado dos filhos dele. Então Deus castigou Eli, castigou todos eles, tirando deles o sacerdócio. Então eles foram tirados de serem sacerdotes. E Deus tinha falado que o sacerdócio deles ia ser para sempre. Mas por causa do Eli ter tolerado o pecado dos filhos dele, Deus castigou ele tirando dele o sacerdócio. E é disso que fala o capítulo 2. Então, por causa disso, aqui no verso 29, nós vamos ler o 35. Mas aqui no 29, Deus fala: porque pisaste meus sacrifícios e minhas ofertas que mandei oferecer no tabernáculo, e honraste teus filhos mais que a mim, engordando-vos do principal de todas as ofertas de meu povo de Israel. Então fala aqui o Senhor fala: portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, eu disse que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. No 30, mas agora, diz o Senhor, nunca faça eu tal coisa, porque honrarei aos que me honram e os que me desprezam serão desconsiderados. E no 34, o Senhor continuou dando bronca para Eli por causa dos filhos dele. E no 34 fala: isso te será por sinal que acontecerá a teus filhos Ofni e Finéias, que eram aqueles que tinham pecado. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei, aqui fala suscitarei, que significa levantar. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que faça conforme meu coração e minha alma. E eu lhe edificarei casa firme e andará diante de meu ungido todos os dias. Aqui, Deus falava de Samuel.
Porque Samuel foi sumo sacerdote e ele foi fiel com Deus. Então o Senhor castigou Eli, e é por causa disso que falou para ele: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que faça a minha vontade, que faça do jeito que eu quero as coisas, que o meu coração e a minha alma querem. E eu lhe edificarei uma casa firme. O sacerdote Samuel, ele também estava representando aquele sumo sacerdote Melquisedeque, ou aquele sumo sacerdote que era o Senhor Jesus, porque o Senhor disse que ia lhe edificar casa firme. Então, o Senhor aqui, ele ia premiar o sacerdote, a fidelidade do sacerdote que ele ia levantar, que era Samuel. Ele castigou o sacerdote Eli por ele não ter sido fiel com Deus, por ele não ter cumprido. E como que ele falhou na fidelidade dele? Ele falhou porque ele não forçou os filhos dele a fazerem a vontade de Deus, a eles agradarem a Deus. Pelo contrário, eles estavam desfrutando, curtindo as bênçãos materiais que Deus tinha dado para eles, para os sacerdotes. Os filhos dele estavam gastando do jeito errado aquilo e ainda dormindo com as mulheres. Então, foi um castigo por ele não ter sido fiel. Mas também houve um prêmio para Samuel por ele ter sido um sacerdote fiel, porque Deus ia edificar para ele uma casa firme. Era uma bênção muito grande que ia vir para aquele sacerdote Samuel. Então, nós estamos aqui observando a fidelidade, porque nós queremos ser fiéis com Deus. E sermos fiéis com o Senhor não é só fazer uma coisa, por exemplo, vir todos os dias na igreja, vir todas as noites na igreja. E as pessoas acham que só fazendo aquilo elas já são fiéis com Deus, mas tem que fazer muito mais do que isso, tem muitos requisitos. E no decorrer da nossa leitura nós vamos ver todos os requisitos que temos que ter para sermos fiéis com Deus e o que é a fidelidade com Deus. Em 1 de Samuel, no capítulo 22, aqui no mesmo livro de 1 de Samuel, nós temos no verso 14, no 22:14. Aqui no 22:14 nós vemos um outro assunto de fidelidade. Aqui nós achamos o rei Saul. Ele tinha já saído do caminho reto do Senhor e ele estava ofendendo demais o Senhor com as ações más dele, começando pela inveja que ele começou a ter do Davi, porque ele percebeu que Davi tinha feito um chamado para Davi no futuro e que Davi ia ser o rei. E Saul, ele se opunha, ele fez tudo o impossível para conseguir matar ele, e muitas vezes ele quis matar Davi. E ele enviava o exército dele para ir atrás do Davi e matar ele, e perseguiu ele muito. Saul perseguiu o Davi muito. E no meio daquelas perseguições, a história nos conta que Davi, quando ele fugiu do Saul, ele chegou na casa de um sacerdote, no verso 14, no capítulo 22, no verso 14 de Samuel, fala que ele chegou onde Aimeleque. E Aimeleque, ele ficou na frente de Saul e Saul perguntou para ele o que ele sabia do Davi, porque tinham contado para ele que Aimeleque tinha ajudado Davi. E Aimeleque respondeu para o rei, para o Saul, e fala: e quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi? Davi é o servo mais fiel que você tem, rei Saul. E Saul, ele estava enraivecido. Ele tinha tanta raiva porque aquela pessoa, Aimeleque, tinha protegido o Davi, tinha dado comida para ele e para os homens dele, tinha protegido ele porque eles estavam fugindo de Saul e do exército dele. Então, Saul reclamou para Aimeleque, mas ele falou para ele: mas é que Davi é tão fiel contigo, só Davi é tão fiel com você, rei.
e fala: Davi também é o teu genro, fala, porque Davi tinha casado com a filha de Saul. Eu vou ler novamente o 14 e fala: Então Aimeleque respondeu ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, genro também do rei, que serve as tuas ordens e é ilustre em tua casa? Então falava para ele da fidelidade. Mas, contudo, o rei Saul ele não quis acreditar, ele não quis prestar atenção nas palavras de Aimeleque. E, ao invés disso, mandou que matassem ele e alguns sacerdotes também. Se eu não me engano, uns 50 sacerdotes ou mais morreram pela mão de Saul por causa deles terem ajudado, deles terem dado comida para Davi. Mas o que Aimeleque quis dizer para Saul, para amolecer o coração dele, foi falar que Davi era o servo mais fiel que Saul tinha tido. E Saul pagou para ele desse jeito. Os seres humanos são desse jeito, mas Deus não é assim. Deus é fiel mesmo. E Deus, ele paga com muitas bênçãos para aquelas pessoas que são fiéis com ele. Ele premia com muitas bênçãos. E agora vamos para o livro de Neemias, que fica mais ou menos antes de Jó. Temos o livro de Neemias, antes dos Salmos, antes de Jó. Nós temos Neemias no capítulo 13. Neemias 13, no verso número 13. Aqui nós temos, no contexto do capítulo, que Neemias tinha voltado da Babilônia com a permissão do rei. Ele tinha voltado de uma cidade, de Susa, uma cidade que chamava Susa, era a capital daquele lugar. E lá, pela ordem do rei, Neemias voltou para Jerusalém, porque a cidade estava destruída, ela foi queimada, incendiada, o templo também, e fazia 70 anos que ela estava desolada, não tinha pessoas lá. Jerusalém estava sozinha, porque já tinha acontecido do rei Nabucodonosor vir destruir Jerusalém, o templo, os muros. E ele tinha até incendiado a casa, o templo que Salomão tinha feito. E no meio daquelas pessoas que eles levaram cativos para a Babilônia, estava Neemias. Só que Neemias, depois ele teve sorte, ele teve um emprego em um lugar importante. E Neemias achou graça diante do rei, contou para o rei que a Jerusalém dele estava desolada. Os muros tinham sido derrubados, o templo não existia mais, a cidade estava destruída, não tinha mais habitantes. Ele contou chorando para o rei e o rei falou: tudo bem, então volta para Jerusalém. Eu vou te dar tudo o que você precisar para você construir novamente a cidade e para vocês conseguirem fazer a cidade de Jerusalém voltar ao que ela era antes. Então, Neemias fez desse jeito, ele foi e ele chamou algumas pessoas daquelas que tinham sido levadas cativas, voltaram com ele. Ele chamou um grupo de pessoas e fala que muitas pessoas também começaram a doar, fazer doações para a construção do templo, para levantar os muros, para construir novamente a cidade, porque eles precisavam de dinheiro e eles precisavam de tudo, porque eles não tinham nada. Mas teve muitas pessoas generosas que fizeram doações. Então, ele tinha que chamar algumas pessoas para que administrassem aqueles dinheiros, aqueles materiais e todas as doações, e eles começassem a fazer o trabalho, e que ninguém fosse roubar, que ninguém fosse ser desonesto, não fossem honrados, mas que fossem pessoas que soubessem administrar o que elas tinham nas mãos. E o capítulo 13 fala disso aí. E no verso 13 fala que ele chamou algumas pessoas. Aqui no verso 11, Neemias fala para os oficiais, fala: então repreendi os oficiais e disse: porque a casa de Deus está abandonada, eu os reuni, os restabeleci em suas funções. E todo o Judá trouxe o dízimo do grão, do vinho e do azeite aos armazéns. Então eles começaram a trazer
em todo o território da Judá, eles começaram a trazer para Jerusalém toda a comida e todo o dinheiro também. E fala, pus por encarregados deles, de todas aquelas doações e todos aqueles dízimos, fala, pus por encarregados deles o sacerdote Selemias e o escriba Zadok, e dos levitas a Pedaías, e ao serviço deles Anã, filho de Sacur, o filho de Matanias, porque eram considerados, aqueles homens, aquele grupo, eram considerados pessoas fiéis. Eles tinham que repartir para seus irmãos. Então, nós vemos aqui a fidelidade. A fidelidade desses homens serviu para o que aqui? Para que alguém confiasse neles. Para que alguém confiasse neles e para que o dinheiro, as riquezas estivessem seguras nas mãos deles, porque foi todo o território da Judá que veio trazer os dízimos, então tinha muita coisa. E os fiéis foram os que conseguiram fazer aquele trabalho. Eles fizeram o trabalho deles perfeitamente e Deus abençoou eles, Deus prosperou eles por eles terem sido fiéis, porque eles estavam sendo fiéis nas riquezas físicas, nas riquezas materiais, porque todo aquele dinheiro ia ser usado para construir novamente uma cidade. E Deus viu aquela fidelidade e premiou ela. Então, a fidelidade é muito importante. E nós estamos ficando agora com vontade, não é? De sermos sempre fiéis, mesmo acontecendo o que acontecer nas nossas vidas, nós temos que sermos fiéis e continuar em frente no caminho que o Senhor tem planejado para nós. Por que vamos desistir? Por que vamos ficar desanimados? Por que vamos voltar atrás? Porque o mundo não oferece nada para nós. No mundo, custa muito as pessoas desfrutarem dos prazeres. Tem um preço muito alto. E Deus nos permite desfrutar de muitas coisas. E Ele nos dá tudo com muita facilidade. Então, a fidelidade é muito importante. Agora vamos ler nos Salmos, depois de Neemias, temos Jó e depois os Salmos. E aqui no Salmos 31, Deus fala sobre a fidelidade, Davi fala sobre a fidelidade e aquilo que Deus dá para a pessoa fiel. Salmos 31, 23. Aqui nestes salmos temos muitas bênçãos. Nestes salmos do rei Davi, que foi inspirado pelo Espírito do Senhor, é um cântico profético que ele cantava para Deus naquela época, mas era uma profecia. Era Deus mesmo falando pela boca de Davi. O Senhor Jesus falando pela boca de Davi. E aqui, no verso 22, fala, eu dizia minha inquietude, sou cortado diante de teus olhos. Quer dizer, fala que ele quis se adiantar e falar com Deus. Essa pessoa aqui pode ser o Senhor Jesus, pode ser o rei Davi, pode até ter sido uma pessoa do remanescente que se salvou, ou pode ser um dos crentes, seguidores do Evangelho do Senhor Jesus. Qualquer uma dessas pessoas poderia ter acontecido o que fala aqui. Eu dizia minha inquietude, eu falei sem pensar, eu falei sem analisar, eu me adiantei para falar. E disse, sou cortado diante de teus olhos, Senhor. Mas tu, Senhor, ouvias a voz de minhas súplicas quando a ti clamava. Deus ouve as orações do justo. Ele ouve as orações do seu filho, da sua filha, daqueles filhos de Deus, daqueles seguidores do Senhor, daquelas pessoas fiéis a Deus. Como ele ouve eles, no verso 23, temos um convite. Amai ao Senhor, amai a Deus, todos vós, seus santos. Quem são os santos?
os crentes em Cristo Jesus, os seguidores do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aqueles que fazem a vontade do Senhor. E o que é fazer a vontade do Senhor? É cumprir os mandamentos dele. E o que é cumprir os mandamentos dele? Não pecar, se afastar de tudo que é pecado, não fazer aquilo, não fazer o pecado. São esses os santos. E fala aqui que temos que amar ele. Todos vós, seus santos, amai ao Senhor, amai a Deus. Fala, aos fiéis, guarda o Senhor. Aos fiéis. Aos fiéis, Deus guarda, Ele protege eles. Então, os fiéis, os meus queridos irmãos, se tiver uma peste, se tiver uma doença, Deus guarda os fiéis, protege eles da doença, protege eles da peste, protege eles do perigo, do sequestro, do estupro, do homicídio, protege eles dos dias ruins, protege eles de eles terem que ter fome ou de ter um acidente. Deus protege e guarda os fiéis. E fala, mas retribui abundantemente ao que procede com soberba. Fala que retribui aquele que age com soberba. Deus deixa ele sozinho, abandona ele. E a pessoa sofre as consequências por ela não ter sido fiel com Deus. Porque ela cansou no meio do caminho. Na quarta parte do caminho, ele cansou. Começando o caminho, ele já cansou porque ele não resistia mais, não tolerava mais. Não queria mais glorificar a Deus, louvar a Deus, ler a Bíblia, fazer a vontade do Senhor. Não queria mais fazer. Então a pessoa voltou atrás, ela saiu da igreja, ela virou infiel. E Deus então deixa ela sozinha para sofrer as consequências da teimosia, da incredulidade, da arrogância, da rebeldia dela. Mas aqueles que são fiéis, o Senhor guarda de tudo que é mal, de todas as circunstâncias ruins. Deus guarda os fiéis. Vamos agora para o 101, Salmo 101. No verso 6. O rei Davi também aqui profetizou, cantou para o Senhor e deu a profecia dele. E pela boca de Davi o Senhor falou, e Deus disse: porei meus olhos nos fiéis da terra. Meus olhos, o Senhor falou, porei meus olhos nos fiéis da terra. Bendito seja o Senhor, agradecemos o nosso Deus, porque é uma bênção tão grande, uma promessa tão formosa que o Senhor faz para nós, para aqueles que somos fiéis. Nós temos que sermos fiéis. Nós temos que ser fiéis para receber essa grande bênção. Porei meus olhos nos fiéis da terra para que morem comigo. O que ande no caminho da perfeição, esse será meu servo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que ande no caminho da perfeição, o que ande no caminho onde são cumpridos os mandamentos do Senhor. Andar na perfeição é cumprir os mandamentos do Senhor. Cumprir os mandamentos do Senhor significa não pecar, não viver no pecado. Não ser invejoso, não ter arrogância, não ter desonestidade, não ser ladrão, não ser homicida, não fornicar, não adulterar. Tudo aquilo é o pecado. E é tudo aquilo que nós chamamos de pecado. E fala que aquele que andar no caminho da perfeição é aquele que não faz nenhum daqueles pecados. Eles são aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são fiéis, aqueles que andam no caminho da perfeição, os que servem o Senhor. Então fala que do mesmo jeito que eles andam naquele caminho, o Senhor fica com os olhos dele naquelas pessoas e abençoa e guarda eles. Então hoje eu convido você para se adicionar ao grupo dos fiéis, ao grupo daqueles que caminham na perfeição. Se você quiser ser feliz na sua vida, ter a bênção de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus postos sobre você para te abençoar, então se adiciona no grupo. Vamos continuar no livro de Isaías.
Isaías, no capítulo 1. Isaías 1. Aqui em Isaías 1, o Senhor estava enraivecido contra o povo de Israel na antiguidade. O Senhor, ele estava muito bravo e ele enviou Isaías para mandar uma mensagem profética para os reis, os principais governadores da Jerusalém, da Judeia, para os sacerdotes, para os profetas, para todas aquelas pessoas. Ele enviou ele para que fosse pregar para eles, para fazer um chamado de atenção, uma admoestação para que eles se arrependessem, porque eles tinham deixado o caminho da fidelidade. Eles não eram mais fiéis com Deus. E o Senhor faz um chamado por meio do Isaías, no verso 18. Vinde logo, diz o Senhor, e estaremos acertados. Vamos nos acertar, o Senhor falou. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, como a neve serão embranquecidos. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, virão a ser como a alva lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis do bem da terra. Se recusares a obedecer e fordes rebeldes, sereis consumidos à espada, pois a boca do Senhor assim o disse. E no 21, o Senhor disse para eles, como se prostituiu a cidade fiel. A cidade era fiel. Deus tinha feito um povo santo, um povo que louvasse Ele, que glorificasse Ele, que honrasse Ele, que eram dirigidos pelo Moisés. E lá no deserto, Moisés ensinava eles a louvarem a Deus, procurarem a Deus. Deus deu as leis para eles serem perfeitos e santos e caminharem no caminho da perfeição, para eles serem fiéis. Mas olhem que o Senhor fala para eles, mas vocês não fizeram. A cidade fiel virou prostituta, falando com Jerusalém. Cheia estava de justiça, nela habitava a equidade. É mesmo quando Deus falou com Moisés. Lá morava, habitava a equidade. Mas uma vez que Moisés morreu, tudo virou maldade no meio daquele povo. E fala... Mas agora os homicidas, fala, como se prostituiu a cidade fiel. Cheia estava de justiça, nela habitava a equidade. Mas agora os homicidas. Agora não existe mais a justiça nem a equidade naquela cidade, naquele território. Agora só moram lá os homicidas e os infiéis. Deus, então, aqui, ele estava bravo com aquele povo da antiguidade e ele castigou eles. Porque nós estamos lendo aqui em Isaías que aconteceu muitos séculos antes do que o momento que o povo foi levado para a Babilônia. Alguns foram levados para a Babilônia e o exército da Babilônia veio destruir Jerusalém e todos os seus habitantes. Então, a profecia de Isaías aconteceu antes, quando Deus enviou para eles a mensagem, para eles se arrependerem, para não enviar o exército da Babilônia, mas não aconteceu, porque eles foram infiéis com Deus, eles viraram idólatras. Eles fizeram muitas abominações, pecaram muito, profanaram o templo do Senhor, o templo que Salomão tinha feito para o Senhor. Eles profanaram ele, desrespeitaram ele, levaram dentro dele prostitutas e se prostituíram com elas, junto com toda a idolatria que eles tinham no templo. Então eles viraram infiéis. E é por causa disso que Deus castigou eles desse jeito, levando os exércitos da Babilônia para castigar eles, para destruir eles. E agora vamos para Isaías 11, no verso 5. Aqui nós temos uma promessa também, falada por Isaías, uma promessa onde o Senhor falava para o futuro. Ele falou, como vocês de Jerusalém não querem mais se arrepender, vocês são arrogantes, vocês são infiéis, vocês não querem mais nada, então no futuro eu vou enviar uma pessoa, um personagem, e ele vai ser fiel na minha casa. Ele vai levantar um povo santo, um povo perfeito, que vai andar na perfeição.
Um povo que vão se chamar filhos e filhas de Deus, e eles vão cumprir os mandamentos do Senhor. Eles vão andar no caminho da perfeição e eles vão ser fiéis a Deus. No futuro eu vou levantar eles, o Senhor falava. Aqui no verso 5, fala... Vamos ler um pouquinho antes, no verso 11:1, que fala: sairá um broto do tronco de Jessé e um renovo brotará de suas raízes, falando do Senhor Jesus no futuro, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito que dá sabedoria e inteligência, o Espírito que dá conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. Tudo aquilo ia repousar sobre aquele rei, aquele Messias, aquele Salvador. E continua falando das qualidades e as características daquele rei que ia vir no futuro, que era o Senhor Jesus. E no verso 5, então, fala: e a justiça será... melhor no verso 4, fala que essa pessoa, depois dela ter todas aquelas qualidades e características espirituais, fala: mas julgará com justiça os pobres em espírito, não de dinheiro físico, os pobres em espírito, aqueles que não tinham nenhuma autoridade, aqueles que viviam sujeitos, escravos dos governadores, dos principais do povo. Eles eram feitos escravos, tratavam eles mal e faziam muitas maldades para aquelas pessoas, machucavam eles. E eles não podiam falar, eles não conseguiam fazer nada porque eles não tinham nenhum direito, porque os outros é que tinham o poder. Então o Senhor chamava eles os pobres em espírito. Então fala: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. E os mansos e os pobres são a mesma pessoa. Os mansos são aqueles que dispõem os seus corações para aceitar a palavra de Deus e praticar ela, viver ela. É esse o manso. E ferirá a terra com a vara de sua boca, porque o Senhor Jesus pregou, ele foi muito forte com os incrédulos naquela época, e com o alento de seus lábios matará o ímpio, e isso também aconteceu. Quando o Senhor Jesus falava para os fariseus e chamava eles de hipócritas, falava para eles geração de víboras, chamava eles de hipócritas, de ímpios, se cumpriu esse verso aqui. E com o alento de seus lábios matará o ímpio. E no verso 5 fala: e a justiça será a justiça do Salvador, do Messias, do Rei, será o cinto de seus lombos. Os lombos são a cintura. Então, será o cinto de seus lombos e a fidelidade, o cinturão de seus rins. É a mesma coisa, é um pleonasmo com palavras diferentes. E a justiça será o cinto de seus lombos e a fidelidade, o cinturão de seus rins. É a mesma coisa. A fidelidade, a fidelidade, a fidelidade, Deus premia ela. E é um prêmio muito formoso que o Senhor dá aqui para o Senhor quando fala que Ele dá para ele o espírito de sabedoria, inteligência, conselho, poder, conhecimento e temor ao Senhor. Que Ele vai ser diligente, Ele não vai julgar conforme os olhos dele, mas com aquilo que Deus revelar para ele, e julgará com justiça, com retidão, porque ele é fiel, porque ele foi fiel, porque a fidelidade morou nele, e ele ensinou para nós que nós temos que ser fiéis também. Ele nos ensina que nós temos que ser fiéis. Jeremias 2:2. Agora vamos para o livro de Jeremias 2:2 para ver o que fala para nós sobre a fidelidade. Fala aqui em Jeremias, o Senhor mandou ele profetizar. Falou para ele: Jeremias, anda e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembrei-me de ti, do carinho de tua juventude, do amor de teu noivado. Qual era aquele carinho de tua juventude, aquela fidelidade de tua juventude, como fala em espanhol? Quando ele diz para Jeremias ir profetizar para o povo de Jerusalém e fala: lembrei-me de ti, da fidelidade de tua juventude. Houve uma vez que eles foram fiéis e durou muito pouco. Foi quando eles estiveram com Moisés. Quando eles estiveram com Moisés antes de fazerem um bezerro de ouro lá no deserto,
quando eles andaram com Moisés há algum tempo, eles foram fiéis quando eles saíram do Egito, quando eles passaram pelo Mar Vermelho e eles ficaram no Monte Sinai e Moisés subiu para receber as tábuas da lei do Senhor. Eles foram fiéis naquele momento, mas depois eles começaram com a infidelidade e tiveram a idolatria do bezerro de ouro e daí para frente. Então, por causa disso, o Senhor fala: lembrei-me de ti, do carinho de tua juventude, do amor de teu noivado. O Senhor casou com eles quando tirou eles do Egito pela mão de Moisés. Fala que o Senhor casou com aquele povo. Ele falava que ele era o marido e o povo era a mulher dele. É o jeito como o Senhor nos trata hoje também. O Senhor Jesus é o nosso esposo e a igreja, os crentes vão ser a esposa dele. Então, nós temos também que ficar com aquela vontade de estar no meio daquele grupo. Então, fala aqui do amor de teu noivado quando andavas após mim no deserto. Percebam quão romântico é o Senhor, o jeito como ele fala para Jeremias e profetizar para eles, que ele lembrou do carinho da juventude deles, do amor do noivado deles, quando andavam após de Deus no deserto, em uma terra não semeada, quando ele mandou para eles o maná, a carne. Quando ele estava com Moisés, o Senhor lembrava daqueles dias. Foram aqueles poucos dias, o pouquinho tempo que eles foram fiéis com Deus. A fidelidade da tua juventude, fala aqui, o carinho. E aquela fidelidade durou por muito pouco tempo, porque eles começaram a pecar depois disso e o Senhor castigou eles com a morte no deserto. Mas é tão formosa a fidelidade, não é? Até agora, o que nós lemos, estamos desfrutando daquela fidelidade com o nosso Deus e temos a vontade de sermos fiéis com o Senhor. Eu quero, vocês querem também? Eu acho que sim. Agora vamos para Daniel, no livro de Daniel. Um pouquinho mais para frente de Jeremias, temos Ezequiel, Lamentações, Ezequiel e depois Daniel. Daniel 6:4. Em Daniel 6:4 fala: aqui no livro de Daniel vamos nos lembrar da história. O Daniel, ele estava na Babilônia e levaram ele, enfiaram o Daniel na cova dos leões porque os invejosos acusaram ele diante do rei. E do jeito que eles acusaram ele, Daniel, coitado, teve que entrar na cova dos leões, mas como ele era fiel com Deus, o que aconteceu pela fidelidade de Daniel? O que aconteceu? Fala aqui no verso... No 1, eu vou ler rapidinho, no 6:1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que governassem em todo o reino, e sobre eles 3 ministros, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não fosse prejudicado. Então, o mesmo Daniel era superior a esses sátrapas e ministros, porque nele, em Daniel, havia um espírito superior. Porque ele tinha Deus no coração dele. Por causa disso, ele tinha um espírito superior àquelas pessoas. E o rei pensou constituí-lo sobre todo o reino. Percebam a bênção para Daniel por ele ter sido fiel. O rei quis colocar ele para governar o reino todo. No 4, então os ministros e os sátrapas que tinham inveja, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito da administração do reino, mas não podiam achar nenhum motivo de acusação, nem falta alguma nele, porque ele era fiel, Daniel era fiel, e não se achava nele nenhuma negligência, nem falta. Isso é muito bonito, quão formoso, é um testemunho muito lindo. Olhem o testemunho que Daniel está dando para nós. Que os governantes, os governadores, o rei mesmo viu a fidelidade dele e queria que ele governasse o reino todo por causa disso, porque ele confiava em Daniel. Era aquela bênção, era aquele o pagamento que Deus deu para ele por ele ter sido fiel. E aquela fidelidade vinha de Deus. Então, isso aqui nos enche de alegria. Vocês percebem, irmãos, o que acontece quando nós somos fiéis? Tudo que nós podemos ganhar muito pela nossa fidelidade, com a nossa fidelidade. Então, vamos ser fiéis.
A fidelidade de Daniel deixou ele em alto, colocou ele no alto. E mesmo os inimigos dele, fazendo ele ir na cova dos leões, Deus guardou ele porque ele era fiel. Fala que o Senhor fechou a boca dos leões e eles não machucaram Daniel. Agora vamos para Mateus. Mateus 24, 45. Mateus 24, 45. Fala aqui. O Senhor Jesus aqui pregava o reino dos céus, pregava o seu evangelho e ensinava para as pessoas ao respeito da boa forma de viver, o caminho perfeito e reto do Senhor. E o Senhor Jesus falava para eles, para todas as pessoas que ouviam ele naquele momento: quem é, pois, o servo fiel e prudente, o qual pôs seu senhor à frente de sua criadagem para dar-lhes o sustento a seu tempo? O Senhor falava: quem é aquele servo fiel que o seu senhor, o seu patrão, o seu chefe, colocou ele à frente da sua casa, da sua criadagem, e muitos dependiam dele para lhes dar o sustento, o trabalho, tudo no seu tempo. Esse servo, esse mordomo, o que nós poderíamos falar hoje? Uma pessoa que tem uma indústria, uma microempresa, uma fábrica, e o dono chama alguma pessoa e fala: você que vai ficar encarregado da empresa agora porque você é fiel. E como você foi fiel, eu vou dar para você essas responsabilidades, eu confio em você. Então a pessoa faz todo o seu trabalho perfeito e recebe um bom pagamento, um bom salário, recebe uma boa retribuição, e o dono quer ter ele sempre por perto e dar trabalho para ele sempre, e com certeza vai até dar para ele muitos presentes, muitas viagens e tempo de férias, porque ele é fiel. Então, a fidelidade, se nós formos fiéis ao Senhor, quanto mais nós vamos receber do Senhor, quantas bênçãos nós vamos receber do Senhor pela fidelidade dele. Se os fiéis da terra, do mundo, que agora há pouco nós vamos ler um exemplo disso, recebem o seu benefício, é muito maior ainda o benefício que nós recebemos do Senhor por nós sermos fiéis e seguir no caminho dele. No Mateus 25, no verso 21. 25, 21 fala... Aqui fala de um servo que o chefe, o patrão dele, foi longe, foi viajar longe e deixou para cada um trabalho, e ele entregou para cada um trabalho, e quando ele voltou, entregaram para ele os bens que eles tinham adquirido daquilo que o patrão, o senhor deles, tinha deixado para eles, o chefe deles. E no 21, o Senhor fala para um deles: bem, servo, bom e fiel, sobre pouco foste fiel. Eu deixei pouquinho com você, deixei 108 quilos, para outro deixou 20 quilos e meio. E cada um fala que aquele que ele deixou 8 quilos de prata, fala que eu tenho mais outros 108 quilos. E o Senhor fala: que bom, bom servo e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Então, ele ia fazer ele subir de cargo, ia dar para ele um trabalho melhor, com melhor remuneração, com certeza, porque ele foi muito fiel, porque ele tinha sido muito fiel e o Senhor gostou disso. Em 1 de Coríntios, no capítulo 4, 4:2. 1 de Coríntios 4:2 fala: o apóstolo Paulo, aqui, ele aconselhou, orientou os crentes
que estavam na igreja de Coríntios e fala para eles que todos eles tinham que trabalhar muito bem e ser bons administradores das coisas de Deus. Eles tinham que ser fiéis com Deus e trabalhar com amor, com alegria e servir ao Senhor. Eles tinham que dar bom testemunho e exemplo para o mundo. Então, no 1 fala que todo homem nos considere servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, administradores do Evangelho, da doutrina do Senhor, porque eles são os mistérios do Senhor, que é o Evangelho. Ora, além disso, o que se requer dos administradores é que cada um seja achado fiel, que administra a palavra, a doutrina, o Evangelho do Senhor bem, e que não ensine coisas erradas, que não faça o povo errar, mas que tudo seja feito de um jeito certo e reto e que a pessoa seja fiel no caminho que ela ensina para que Deus abençoe ela e ela seja de bom exemplo e testemunho. É isso que ele queria. Agora vamos para 2 de Coríntios, no capítulo 11. 2 de Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. 2 de Coríntios 11, 3. Fala, o apóstolo Paulo, ele ensinou. Fala, o apóstolo falou para eles no verso 2, para os crentes, porque com o zelo de Deus zelo por vós, pois vos desposei com um só esposo, com Cristo, para vos apresentar como virgem pura a Cristo. Então fala que os crentes, metaforicamente, representam uma virgem pura e sem mancha que o Senhor Jesus vai aperfeiçoar para conseguir celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, e ele vai ser o esposo. Mas no verso 3 fala, mas temo que como a serpente com sua astúcia enganou Eva, vossos pensamentos também sejam de alguma maneira extraviados, sejam enganados da sincera fidelidade a Cristo. Eu temo, o apóstolo falava, eu temo que vocês precisem aprender ainda mais doutrina, que vocês sejam mais fortes, mais corajosos, porque a vida de vocês está em perigo. Ele falava para os de Coríntios, a vida espiritual de vocês está em perigo, porque talvez vocês sejam extraviados, enganados, porque talvez o inimigo coloque armadilhas e vocês sejam extraviados, sejam enganados da sincera fidelidade a Cristo, porque o Senhor Jesus foi o primeiro a ser fiel, ele foi o primeiro fiel, e ele nos deu exemplo, nos deu testemunho e exemplo, e ele fala, me imitem, sejam como eu, vocês têm que ser como eu, a fidelidade. Agora em Efésios 6:21, depois de Coríntios, segue Gálatas e depois Efésios, no 6:21 fala... Aqui, o apóstolo Paulo também, ele falava, e para que saibais também de meus assuntos, ele falava para a igreja de Éfeso, e o que faço, de tudo vos fará saber Tíquico, que era um outro discípulo, um outro apóstolo, que nem Paulo, fala o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Percebam quão bonito é ouvir isso de alguém como o apóstolo Paulo, falando que Tíquico era um fiel ministro. Para ele falar que ele era um fiel ministro é porque ele conhecia o testemunho dele, e não só ele, mas toda a igreja, todas as igrejas que conheciam ele, testificavam que ele era fiel, testificavam do trabalho dele, do ministério dele, porque ele estava com fidelidade ministrando a obra do Senhor. E o apóstolo Paulo fazia dele um exemplo para os crentes, para eles olharem o exemplo dele e seguirem aquele exemplo. Agora vamos para Apocalipse, o prêmio que Deus dá para os fiéis. Em Apocalipse, no capítulo 2, no começo de Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor enviou algumas mensagens para as igrejas da Ásia naquela época,
ele enviou as mensagens e fez um chamado de atenção, mas também, ao mesmo tempo, o Senhor oferecia uma bênção para aqueles que eram fiéis, aqueles que eram seguidores com fidelidade no caminho do Senhor Jesus. No 2:10, ele falava: não temos em nada o que hás de padecer. Vede, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Mas não se preocupem, vocês vão ser provados, mas fiquem tranquilos, porque o diabo tem inveja. E fala, e tereis tribulação durante 10 dias, mas não se preocupem por aquela tribulação, porque Deus vai fazer vocês saírem com vitória. E fala, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Irmãos, eu conheço pessoas que são fiéis só 5 anos, outros são fiéis só 10, 15, 20 anos. Eu não sei mais quantos anos. E só até lá chegou a fidelidade deles, e aí eles voltaram, saíram da igreja, foram para o mundo, viver a vida do mundo, viver uma vida de pecado, praticar o pecado e viver nos prazeres pecaminosos. Porque acabou a fidelidade deles. E fala aqui, ser fiel até a morte. Nós temos que ser fiéis até a morte. E se alguém for fiel até a morte, o Senhor fala, e eu te darei a coroa da vida eterna. Bendito seja o Senhor. Agora vamos para Lucas, para nós finalizarmos. Vamos para Lucas, vamos ler um pouquinho Lucas, no Evangelho de Lucas, ao respeito de um caso de um mordomo, fiel ou infiel, eu não me lembro. Lucas 16, nós vamos ler sobre esse mordomo. Eu acho que é um mordomo infiel. Esse mordomo é infiel. Lucas 16. Fala, o Senhor Jesus, ele contou ou ele disse uma parábola sobre o administrador infiel, para que todos os ouvintes dele, o povo que ouvia o Senhor, os discípulos dele e os inimigos dele também, os ímpios, os fariseus, ouvissem. O Senhor falava, havia um homem rico que tinha um administrador. Quando o Senhor ia ensinar uma parábola, ele falava, o reino dos céus é semelhante a... Aqui, o reino dos céus era semelhante a um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado diante dele como dissipador de seus bens. O administrador dele estava roubando ele. O homem rico tinha muitas empresas, tinha muitos bens, muitas riquezas, e o administrador estava roubando ele. E isso acontece hoje também. Nós vemos isso, na verdade, muito nós vemos em tudo. E fala que chamou ele e lhe disse, o que é isto que eu ouço de ti? Apresenta as contas de tua administração, porque já não poderás mais ser administrador. Eu vou te demitir do teu trabalho. Então, você vai ter que me apresentar as contas da sua administração, acertar comigo, porque eu vou dar para um outro, porque você não foi fiel. Foi isso que ele ouviu. Então, o administrador, no verso 3... disse consigo mesmo, o que farei? Pois meu amo me tira a administração. E na idade que eu tô, eu não posso mais, eu não tenho mais forças para mendigar, eu não posso cavar. Já sei o que farei para que quando me demitir da administração me recebam em suas casas. Fala, e chamando cada um dos devedores de seu amo, disse ao primeiro, quanto deves a meu amo? Ele disse, 100 barris de azeite. E lhe disse, toma teu recibo, assenta-te logo e escreve 50. Depois disse ao outro, e tu quanto deves? E lhe disse, 100 medidas de trigo. E lhe disse, toma teu recibo e escreve 80. E esse homem fez assim com todos os empregados. Para todos, ele deu um desconto dos 50%, 60%, 70%, 20%. Ele deu aquele desconto sem ser dele a riqueza, sem ser dele a empresa, o dinheiro. Porque era, na verdade, do seu chefe, ele era empregado, mas ele, para
para conseguir achar graça diante daquelas pessoas, ele disse: eu não vou mendigar porque eu fico com vergonha. Eu não tenho força para trabalhar num trabalho físico, então eu quero que eles me recebam e eu possa morar na casa daquelas pessoas, porque eu fui bom com eles e eu dei desconto da dívida que eles tinham em 50%, 70%, então eles vão me retribuir com uma coisa boa. E o chefe dele ficou sabendo daquilo que ele tinha feito. E no verso 8 fala: e o amo elogiou o administrador injusto por haver procedido sagazmente. Então, ele se admirou da inteligência dele, porque ele foi muito inteligente, muito esperto. E o Senhor Jesus falava é que os filhos deste século são mais sagazes no trato com seus semelhantes que os filhos da luz. O Senhor disse, os filhos da luz não têm aquela sagacidade, eles não são tão espertos. As pessoas do mundo que pecam no mundo, elas têm muita mais sagacidade, inteligência para fazer a maldade. Mas os filhos de Deus não têm aquela expertise para fazer maldade. Então, é disso que aquele amo percebeu daquele administrador, o jeito como ele agiu. E o Senhor Jesus disse: tudo bem, o amo fala que louvou aquele administrador porque ele agiu de um jeito muito sagaz. Mas o Senhor Jesus achou muito ruim os atos daquele administrador infiel. O Senhor Jesus achou que foi muito ruim e disse para eles: eu vos digo, fazei amigos por meio das riquezas injustas, para que quando tenhais que deixá-las, vos recebam nas moradas eternas. Quer dizer, você seja honesto, justo, reto, equitativo, íntegro no seu trabalho, onde você estiver, na empresa, microempresa, fábrica, no campo, coletando, nas colheitas, em qualquer empresa que você estiver, seja honrado, seja honesto, não faz o que esse administrador fez, porque você vai se dar muito mal e você pode terminar na prisão. E além disso, Deus vai ficar bravo com você porque você não está sendo fiel ao seu chefe, ao seu patrão, ao dono da empresa. Então, o Senhor disse que eles tinham que fazer amigos com o bom exemplo deles, com o bom testemunho, para que um dia Deus aceite, receba você com bênçãos. Deus abrace você, Deus acolhe você, Deus abençoe você pelas suas boas obras, pela atitude justa e honesta que você teve. É Deus quem vai te abençoar. E até mesmo o seu próprio patrão, chefe, empresário, o fabricante, como você quiser chamar, talvez ele queira abençoar você também e dar para você algum benefício porque ele viu que você era uma pessoa fiel e honrada no seu trabalho. Isso pode acontecer, mas se não for assim, vai ser Deus quem vai te pagar. Então, o Senhor Jesus achou que isso foi bem ruim e falando deles, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, fala que o fiel, se ele for fiel no pouco ou no muito, ele vai continuar sendo fiel. Ele continua sempre sendo o mesmo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, falando daquele administrador, e as riquezas injustas é aquelas coisas que são do mundo, as pessoas ricas, os empresários eram pessoas do mundo. Então, as riquezas deles são do mundo. E fala que esse administrador infiel não teve a capacidade de ser fiel naquilo. Como que Deus vai confiar para uma pessoa dessa que nunca foi fiel na sua empresa, no seu trabalho, no hospital, no restaurante, na fábrica, onde ela trabalhou, ela nunca foi fiel, honesta, justa, reta? Porque conforme ela for,
desse mesmo jeito, Deus pode confiar para você muito trabalho espiritual, porque Deus fala: você foi tão fiel na sua vida com as pessoas do mundo, com as riquezas injustas, então como eu não vou confiar para você o verdadeiro, o espiritual, a minha obra? Deixar você administrar uma obra para você fazer um trabalho fiel diante de Deus e que Deus ache que você seja uma boa pessoa e que Ele tenha os seus olhos nos fiéis, em você. Então, a fidelidade começa na parte física, com os humanos, e é daí que Deus nos olha, nos escolhe e fala: essa pessoa é a certa, olhem o bom exemplo na vida dela, no trabalho dela, o jeito que ela agiu, ela foi fiel, então eu também vou abençoar ela, vou chamar ela, vou dar para ela dons, poder, vou dar para ela respaldo. E vou fazer dela um homem ou uma mulher muito grande na minha igreja, na minha obra, e um dia eles vão ganhar a vida eterna, porque eles vão ser tão fiéis que eles vão ser fiéis até a morte. Fala, ser fiel até a morte. Então, a fidelidade. Vocês não acham que a fidelidade com o Senhor começa também com o bom jeito que nós vivemos na nossa vida física, na nossa vida sem conhecer a Deus? Como você viveu? Porque Deus olhou para você. Então, nós temos que sermos inteligentes. Nós temos que entender e compreender o que o Senhor coloca nas nossas mãos. E temos que ser honestos e ser fiéis. O Senhor aqui, o Senhor fala: pois se não fostes fiéis com o alheio, se no alheio não fostes fiéis com aquelas coisas do mundo, quem vos dará o que é vosso, o verdadeiro? Como é que Deus vai confiar em você para você ter das coisas verdadeiras se você foi uma pessoa irresponsável? Se você não conseguiu ficar 5, 10 anos na igreja sem cansar, então como que Deus vai abençoar aquela pessoa? Como que aquela pessoa pode esperar uma bênção de Deus? Ela não pode receber uma bênção de Deus, porque ela ficou estagnada no meio do caminho, no começo do caminho. Vamos ser fiéis com Deus para Ele nos dar aquelas bênçãos. Não só bênçãos nesse mundo aqui, mas depois Ele vai nos dar a vida eterna. Porque Ele fala, ser fiel até a morte. Até a morte temos que ser fiéis e não temos que voltar atrás. Para que vamos voltar atrás? É um convite para todos vocês, para que vocês sigam o Senhor, leiam a Bíblia, para que vocês orem a Deus. E quando vocês orem a Deus, falem para Ele: Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que seguir, porque eu quero ser fiel. E eu quero te agradar. E eu quero fazer a tua vontade e cumprir os teus mandamentos, porque eu quero ser fiel até a morte. Me ensina o teu caminho, Senhor, porque eu tenho dúvidas ainda. Tem muitas religiões, tem muitas denominações, e um falam para mim que é, e outro fala que é também o lugar, mas eu quero o lugar certo, eu quero a verdade, porque eu quero te agradar, mas você tem que ser sincero. Seja sincero, fale com o seu coração para Deus te responder, te guiar, te orientar para onde você tem que ir. Se você não quer acreditar em nós, peça para Deus, porque Ele também pode te guiar, mas se Deus ver a sua sinceridade, Ele vai te guiar. Se você não for sincero, Ele não vai te guiar. Então, é um convite para todos seguirem a fidelidade com o nosso Deus. Vamos orar, então. Vamos orar para o nosso Deus e agradecer o Senhor. E também vamos falar as nossas petições diante dEle, as nossas doenças, as suas necessidades. E as bruxarias, as feitiçarias sempre escrevem para mim que vocês estão sendo perturbados pelo inimigo por causa daquilo. Vamos pedir para o Senhor. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, Eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios fiel, nuestro Dios que ha sido fiel con nosotros, porque tu fidelidad, Señor, tu fidelidad está siempre, Señor, desde la eternidad
y hasta la eternidad. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tu palabra fiel. Tú eres la verdad. Tú eres el camino, la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por poner tus ojos en aquellos que te claman con todo el corazón, con sinceridad. Y tú, Señor, inclinas tu mirada a esos corazones. Y tú nos guardas y tú nos proteges, tú nos bendices, nos haces promesas maravillosas y cumples en nuestra vida todo aquello que te pedimos, Señor, con el corazón. Porque tú has cumplido tantas cosas en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. Por eso sabemos que tú existes y por eso predicamos a un Dios vivo de poder, a un Dios que se manifiesta. Gracias, Señor, porque tú estás vivificando la Biblia y la seguirás vivificando por siempre. Porque tu Espíritu Santo es el que está ahí, cerca de nosotros, iluminándonos, guiándonos, orientándonos, enseñándonos. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial y Creador. Gracias, Señor, porque tú estás viendo a cada persona, mirando a cada hombre, cada mujer, mirando sus necesidades. Hay muchos que están sufriendo, tienen diferentes problemas, hay muchas circunstancias que los hacen sufrir, gemir de dolor. Y tú, mi Señor, conoces a cada uno, su situación, su problema, su dificultad o su enfermedad. Y por eso, Señor, nosotros te pedimos, con todo nuestro corazón te pedimos, Señor, que tengas misericordia y escuches el clamor. Mira las necesidades de cada uno. Mira las diversas enfermedades que azotan los cuerpos de mucha gente. Personas de todas las edades son azotados por diversas enfermedades, por dolores. También por brujerías y hechicerías, por las maldiciones. El enemigo, el diablo, siempre está rondando, tratando de destruir las almas, robar la paz. Señor, reprende al enemigo, reprende toda enfermedad, reprende todo espíritu malo. Rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, ligaduras, destruye toda obra del maligno. Da limpieza, da libertad, dale gozo, paz y felicidad a estos seres que necesitan de ti, de estos seres que te están clamando a ti, te están pidiendo. Ellos dicen que no saben orar, que no saben pedirte, que tú no los escuchas. Pero yo sé, mi Señor, que tú sí los ves y los escuchas. Yo sé que tú vas a tener misericordia de todos, porque estas son tus promesas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor. Las alabanzas para ti, Señor, la honra para ti, la gloria para ti. Gracias, Señor mío. Gracias, mi Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra, la gloria. Santo es tu nombre. Bendito por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor. A todos aquellos que sufren, Señor, dales consuelo, dales sueños, dales visiones. Consuélalos, Señor, porque no tienen ahora la oportunidad de recibir profecía. Entonces, Señor, consuélalos con sueños y visiones. Alégrales el corazón, mi Señor, para que ellos sigan adelante. Ayúdales con la fidelidad, para que ellos sean fieles a ti hasta la muerte, mi Señor. Gracias, mi Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido, mi Señor. Gracias por oírnos, gracias por escucharnos, Señor. Gracias por tener misericordia y paciencia de todos nosotros. Que la honra, la gloria y la alabanza sea para ti desde ahora y para siempre. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro número 5, que chama Assim Diz o Senhor.
Así dice Jesús, así, así, así. Venid todos conmigo y os haré feliz. Y cuando sea llamado tu nombre allí, responderás gozoso, Señor, heme aquí. Así dice Jesús, así, así, así. Venid todos conmigo y os haré feliz. Y cuando sea llamado tu nombre allí, responderás gozoso, Señor, heme aqui. A glória e a honra seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor e eu quero que vocês recebam a bênção do Senhor, continuem em frente e não se esqueçam de ser fiéis com o nosso Deus, porque Ele merece. Obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigada para todos os meus espectadores. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês com todo o meu coração. Penso em vocês todos os dias e peço para o Senhor que em breve as congregações sejam abertas para que vocês possam desfrutar da profecia e da imposição das mãos. Obrigada e que Deus abençoe vocês.